Olá, tudo bem? Quando alguém tem ideia de começar a escrever um livro e, e pede a dica para alguém que já escreveu, ele muitas vezes vai dizer: Bom, você vai começar com um assunto, aí depois você vai dar um título e você vai, pelo menos, fazer em linhas gerais o que você vai tratar no capítulo um, capítulo 2 e assim sucessivamente. É, eu acho essa disposição até possível num trabalho acadêmico. Se você pretende fazer um trabalho de conclusão de curso, se você pretende fazer sua dissertação, ou mesmo se você pretende fazer um artigo, você já tem um ponto de trabalho mais ou menos pré-definido. Então, para você chegar a determinadas conclusões, você sabe que você geralmente passa pela história, daí depois você vai ver se é um assunto jurídico, por exemplo, quais são as fontes e o que elas dizem sobre esse assunto, e depois, em seguida, você vai conseguir trabalhar os seus argumentos. Isso aqui para o romance é uma coisa, na minha opinião, impossível, tá? É... Por que eu digo isso? Eu acho que tem pessoas que são boas contadoras de histórias, né? Então, se ela quer contar uma história sobre uma menina que conhece um rapaz e eles vivem felizes para sempre, você até tem como ter uma certa ordem, mas eu acredito que o romance ele não deve ser escrito assim. O romance ele deve ser um catálogo de elementos do cotidiano, do vocabulário das pessoas, né, de como que elas se expressam. E se você tem a ideia de fazer isso, que na minha opinião é um trabalho bastante sincero, muito verdadeiro, vai ser muito difícil você ter uma ordem. Eu tenho algumas coisas aqui comigo, tá? Parte do meu próximo livro que eu tô fazendo. E podem observar, por exemplo, aqui eu tenho que já foi algumas coisas que já foram passadas a limpo, tá? Então, eu gosto de escrever umas agendas velhas, né? E para vocês terem uma ideia, muita coisa é anotada em pequenos papéis, são frases soltas, são coisas que às vezes eu pego da conversa de alguém e depois pretendo colocar no próprio romance. Aqui também, às vezes eu faço uma certa pesquisa de vocabulário, eu faço uma pesquisa de vocabulário já desenvolvendo alguns tópicos específicos. Aqui também tem mais alguma coisa, né? É claro que esse meu romance ele já tá numa fase bem avançada. Eu tô fazendo, sei lá, a oitava correção agora, complementando com algumas coisas, refazendo as frases. As frases são refeitas muitas e muitas e muitas vezes. Então, o que eu quero dizer é que muitas vezes você vai, por exemplo, ir anotando pequenas frases e vai conseguir dar uma ordem para aquilo. Dizem que o Blaise Pascal tinha esse método. E tinha aquelas agulhas, como se fossem, como se tivesse uma agulha assim, e ele ia cravando as folhas dia a dia aqui, cravando, cravando, cravando. E depois de um tempo ele tinha muitos papéis e conseguia dar uma ordem para aquilo. Me parece então que o trabalho de criação ele não é um trabalho retilíneo, ele passa por muitos caminhos, ele vai e volta. Então, se você quer começar a escrever alguma coisa, esqueça a ordem. Ela, pelo menos para mim, ela é impossível no primeiro momento. Vai aprendendo a descrever o cotidiano, como eu havia falado. Vai anotando as frases, como as pessoas dizem, o que elas querem dizer. Começa a perceber
às vezes como essa defasagem do vocabulário tem prejudicado na própria capacidade de comunicação. E a partir daí você já pode começar a ter algumas ideias que pode escrever e de como vai fazer isso. Tá ok? Até mais.